quanto eu gastei pra virar au pair e quanto eu ganhei sendo au pair. Eu tenho aqui o meu caderninho que eu usei durante o programa de au pair, o Au Pair Application. E aqui eu anotei algumas coisas muito importantes, anotei todas as questões e tudo que eu responderia com essas questões que a família poderia me perguntar, que a agência podia me perguntar na entrevista. Também coloquei sobre várias coisas, gente. Documentos, também coloquei a carta da família, roteiro, a carta da família que eu escrevi, roteiro dos vídeos que eu fiz. Tem tudo aqui, gente. E aí tem até coisas do curso, do au pair. Enfim, e aí eu coloquei algumas coisas também, como as datas dos documentos que eu precisei e até valores, ó, documentos, timeline e tudo. E aí eu tava revendo esse caderno e eu pensei, vou fazer um vídeo falando sobre quanto eu gastei e quanto eu ganhei durante o au pair também. Acho que vale ressaltar que eu comecei o meu processo de au pair em 2020, durante a pandemia. E eu fiz pela Cultural Care, e eu fiz num período em que eles tinham uma promoção. E aí, vale ressaltar isso porque eu sei que alguns valores já mudaram, principalmente o valor do visto, o valor do programa também mudou. Então, para ficar aí meio que na memória, né, que algumas coisas mudaram, algumas coisas não precisam mais, eu vou chegar nisso, alguns documentos você não precisa mais, e que isso pode mudar um pouquinho como tá agora. Eu também tenho notas aqui e vamos para os dados. Então, antes de escolher a agência, eu fui para várias feiras e palestras das agências em si. E também, né, acompanhei muito vídeo no YouTube de várias au pairs, acompanhei muita discussão no grupão sobre qual é a melhor agência. E eu acho que no final a melhor agência é a agência que você escolher. Essa é a verdade, é a agência que você se sentir segura para ir, é a agência que você acha que mais vai te dar apoio ou a agência que mais te tratou bem. Eu sinto que a percepção de geral é de que a Apia é melhor, né, que é experimento. Não sei porquê, eu sinto que as pessoas dizem que não tem tanto problema com a experimento, dizem que a cultura quer ir muito povão, e que a STB também. E eu acho que não tem muito disso, gente. Eu acho que eu já ouvi gente tendo problemas com todas as agências. Então, eu acho que no final é a que você mais topa em ir. E é isso, aqui tá perto da sua casa, né? Tem várias agências hoje em dia bem diferentes e que são menores, mas que mesmo assim não quer dizer que são piores. Eu acho que depende. Escolhe a que você se sentir confortável, que estiver perto da sua casa, que você achar que o preço é bom e vai com ela. Dito isso, na época eu tava entre duas, a Experimento e a Cultural Care. Eu não tinha uma favorita, pra mim qualquer uma das duas eu ia. Só que na época que eu apliquei, a Cultural Care tinha essa promoção que você pagava metade do valor do match quando você deixasse a família. Até um certo período, eles fazem muito isso. Sei lá, se você aplicar sei lá, de março até não sei quando, mas se você tiver um match até junho para embarcar em setembro, você paga metade do match. Ou se você tiver uma família com crianças menores de 2 anos, você paga metade do match. Não sei o que, não sei o que lá. Sempre tem uns detalhes assim. Eu sinto que todos os anos eles fazem uma promoção assim, principalmente na Black Friday e no mês de aniversário da Cultura Care, que eu acho que é em março ou abril, alguma coisa assim. Eu não sei se ainda continuam fazendo isso todo ano, mas eu sei que sempre, todo ano vai ter uma promoção, pelo menos. Então, se você tá pensando em ser au pair, mas não é, tipo, para ontem, se você não tá no limite da idade, por exemplo, você pode esperar. Eu acho que eu esperaria até o final do ano, agora, pra começar a fazer. E aí, daqui até o final do ano, até novembro, tem aí tempo para você tirar sua CNH, se você não tiver, tempo para você ir atrás de um passaporte, se você não tiver ainda. Aí na Cultural Care, quando eu fiz, você tinha que pagar R$ 40 para começar, para ter entrevista. Era isso, você tinha que pagar R$ 40 para ter entrevista, que acho que é um assessment que eles fazem, né? Uma entrevista, né? Para ver se você é um bom candidato para virar au pair. E aí eles fazem aquelas perguntinhas sobre o que você faz, qual é a sua experiência com criança, qual é o seu nível de inglês, a gente faz 1 ou 2 perguntas em inglês, pelo menos o básico do básico para você ser au pair. Aí depois que você é aprovada, você tem que pagar uma taxa de R$ 310. Isso eu tive que pagar, na verdade, eu não sei quanto é que tá hoje em dia, mas eu tive que pagar uma taxa de R$ 310 para fazer inscrição. Então você paga R$ 40 para entrevista e R$ 310 para inscrição. Inscrição também conhecida como application. A gente usa muito esses termos na comunidade de au pair, né? Para fazer o application. O application nada mais é que você botar todos os seus dados, subir todos os formulários que eles pedem, todos os documentos que eles pedem, e ficar disponível para
entrar em contato com as famílias, né? Você fica disponível para as famílias. Eu falo que o programa de au pair é basicamente um Tinder para a família e pra gente é sorte. Isso que pra gente. A gente não consegue ver as famílias que estão disponíveis, mas as famílias conseguem ver quem tá disponível, né? O grande Tinder do au pair, né? Pras famílias. E aí tá, eu fiz o application. Até então, não sei se é porque eu tava na pandemia também, mas até então os documentos que eles pediam que precisava gastar dinheiro, eu não precisava subir ainda. Né, eles deixaram a gente me deixaram ficar online com o básico, do básico preenchido. Né, eles confirmaram as minhas referências e aí eu já pude ficar online, aí você conversa com as famílias, não sei o que e tal, enfim. Aí eu fechei o match, né, no período lá especificado que tinha, eu tinha criança menor de 2 anos também, e era para embarcar em setembro. Na época não tinha ainda o travel ban, então tava tudo suposto ainda que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir embarcar em setembro, né? O valor do match naquela época era de R$3.950. Mas eu tinha promoção de 50% off. Então, eu paguei no meu match R$1.975. Agora, como a gente tava no Covid e eu não sabia, né, ainda tinha muita essa especulação de que a gente ia passar muito tempo em quarentena, e spoiler, a gente ficou muito tempo em quarentena, eu paguei os R$200 de seguro, porque eu pensei, bom, se acontecer de, sei lá, o mundo acabar, a gente ficar tudo preso em casa, eu prefiro ter os meus R$1.975 de volta e perder só R$200. Na verdade, o seguro só cobria o valor do match, né? Eu não ia receber nem os 350 que eu tinha gasto no começo, né? Com a entrevista e o application, e nem os R$200 do seguro, mas eu ia receber o restante de volta e pra mim já era o suficiente, né? Então eu paguei a taxa de seguro da Cultura Care, que era R$200 na época. Antes da embaixada de fato fechar e confirmar que não estavam mais emitindo vistos, eu ainda consegui preencher o meu DS e marcar o meu visto. E aí, para você fazer todo esse processo, você tem que pagar a taxa do visto. A taxa do visto na época era de $160. E o dólar na época estava em 5,50. Então, eu paguei R$880 para marcar o visto. Agora, naquela época não tinha aquela taxa de reciprocidade que agora tem. Então, eu acho que hoje em dia, além dessa taxa, que eu acho que é um pouco maior, inclusive, você tem que pagar, acho que $120 de reciprocidade, alguma coisa assim, eu não sei. Mas naquela época, na minha época, não tinha, então eu só paguei pro governo R$880. Além disso, naquela época, a gente ainda tinha que ter o PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Hoje em dia, eu tenho uma nova carteira de motorista e eu vi que a nova carteira de motorista ela já tem essas informações que vem na PID. Então, eu acho que hoje em dia você não precisa mais da PID, porque eu acho que a carteira de motorista brasileira já é internacional. Eu acho. Foi isso que eu entendi quando eu peguei a minha carteira nova. Mas naquela época você precisava tirar a PID, que parece um passaporte, só que é bem estranho, que você tem que carregar a PID e a sua carteira de motorista, porque aí a PID é tipo é tipo como se traduzisse as informações da sua carteira. É meio estranho. Eu achei um documento meio estranho, meio inútil também, meio. Não inútil, mas assim, meio pouco viável, sabe? De ficar carregando. Mas enfim, tive que fazer. E aí esse valor varia de estado para estado, né? E aí, aqui em São Paulo, eu gastei R$303,71, mais R$11 para envio. Isso foi em São Paulo, tá? Vale muito dizer, isso foi em São Paulo. Além disso, a Cultura Care pede um raio-x de tórax. Para identificar, acho que tuberculose. O que é meio idiota, o médico que prescreveu o raio-x, ele falou que esse, de longe não é necessário se expor para essa radiação para determinar se você tem tuberculose ou não. Você pode fazer outros exames que são menos invasivos e que isso é meio idiota, mas enfim, a Cultura Care pediu isso, não sei se pede ainda, mas eu não consegui, na época eu tinha convênio, porque eu ainda estava trabalhando, né? Então, eu não paguei nada na consulta do médico, também não paguei nada na consulta do médico para fazer o formulário médico, porque eu uso óculos e eu tomo remédio, não controlado, mas eu tomo remédio contínuo. Eu não precisei pagar nada pela consulta, porque já era minha médica normal e eu tinha convênio na época, então era só marcar e tudo mais. Só que o raio-x de tórax tinha uma fila meio grande no meu plano e eu queria esse raio-x logo para liberar logo o meu perfil, para liberar logo minhas coisas para eu poder conseguir fazer ter o documento lá do visto logo na hora, enfim. E aí eu resolvi paguei R$60 pelo doutor consulta em São Paulo.
A agência recomenda que você leve $200 para sua primeira semana. Não sei se ainda é assim, mas a Cultura Care recomendava que você levasse $200 para gastar os gastos iniciais ali quando você chegasse ali no país. Então eu troquei dinheiro, né, para ter $200 e o dólar naquele dia que eu fui trocar tava 5,10. Por isso que é importante, tá vendo que ele tava mais caro para tirar o visto? Aqui ele tava 5,10, então para $200 eu gastei R$ 1.020. E não foi um valor exato, tá? Porque eu fui na casa de câmbio, trocar, fui na casa de câmbio do shopping e aí eu perdi o recibo. Mas foi aproximadamente R$ 1.020 que eu gastei. Eu lembro disso, que eu gastei 1.000 e pouquinho naquele dia. Não foi mais que isso, tá? Foi bem pouquinho mesmo que eu gastei, considerando hoje em dia, né? Então, no total, eu gastei R$ 4.799,71, só com esse essencial que eu falei pra vocês. Levando em consideração que eu tinha plano de saúde, então eu não precisei gastar nada com o médico para preencher formulário, para fazer as coisas todas, né? Todos os médicos eu não precisei pagar nada, com exceção daquele exame. Eu já tinha passaporte, eu já tinha CNH permanente também, a definitiva, e eu já tinha mala também. Então eu não precisei gastar com nada. Nesses valores eu também não incluí as viagens para São Paulo, porque eu tava morando no interior. Eu não incluí o valor das viagens, porque eu acho que esse valor varia muito dependendo de onde você tá. Não incluí valor de Uber, não incluí valor de comida, não incluí nenhum desses valores. Porque querendo ou não, se você tá na Pindaíba, você vai e volta como um copo d'água, né? Duas coisas que eu não paguei, que já estão inclusas dentro do programa de au pair, é a taxa SEVES, que é um documento que a agência precisa preencher e você tem que levar junto com você no consulado no dia que você vai tirar o visto. E essa taxa é de $35 e é um comprovante que a agência te manda que eles pagaram. Então, você não paga isso, você não paga essa taxa e você também não paga as passagens de São Paulo para o estado, para a cidade que você vai. Agora, se você morar fora de São Paulo, eu acho que até sai do Rio. Eu não sei, não vou confirmar. Mas se você não mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, é com você. O transporte até São Paulo. Então isso você tem que pagar. Como não foi meu caso, não está incluso nessa lista. Eu também não paguei os cursos que eu fiz. Eu fiz cursos de Excel. Eu comprei um curso da NYU online. Eu acabei não terminando o curso, mas eu fiz metade do curso sobre cinema e tal. Então eu não paguei porque os meus cursos ficaram dentro da faixa dos $500 que a família tem que pagar pra você. Na verdade, não pra você. A família tem que pagar $500 de cursos, né? E aí, se os seus cursos passam de $500, você tem que pagar, você tem que arcar com a diferença. Ou, se você for muito boa de lábia, você faz a família pagar pra você, que é o que a maioria faz, né? Fica ali, então, não tem como você pagar esse curso aqui. Os Au Pair Weekends geralmente são uns $900, né? E além dos cursos extras que você tem. Mas no meu caso eu já fui bem ligeira, achei coisa dentro do orçamento e aí ficou por isso mesmo. Eu também fiz curso de graça de Excel e aí a minha amiga aproveitou, negociou com a família e pegou dinheiro pra ela. Então, coisas que vocês podem fazer aí também, mas tem esses $500 do curso que a família tem que pagar pra você e que também tá incluso no programa. O que também tá incluso no programa? Moradia, comida. Eu ia falar transporte, mas tem família que não te dá carro. Mas a maioria das famílias dão carro, então transporte. Isso tá incluso. Então você não vai pagar aluguel e você não vai pagar comida. No grosso modo, né? Óbvio que se você quiser sair rolezar com seus amigos, você vai ter que pagar sua comida, não tem como. Mas teoricamente, dentro de casa, eles têm que arcar com a comida pra você todos os dias. Isso é uma coisa que tá inclusa já no programa. E isso faz muita diferença, porque morar nos Estados Unidos tá muito caro. Se você tá assistindo esse vídeo porque você tá pretendendo ir agora no futuro, saiba que os Estados Unidos tá passando por uma crise. Eu voltei do Brasil em agosto do ano passado e já tava muito caro. E eu tenho amigas que moram lá e dizem que continua caro. As groceries, né? O mercado tá crescendo o valor todo dia, assim. Que o gás também tá. O gás, que é a gasolina, né? Também tá aumentando de valor. É o que tá acontecendo, é crise, né? Pós-pandemia é o esperado. O mundo inteiro tá em crise. Não é só o Brasil, tá? Todo mundo tá em crise, inclusive os Estados Unidos. Durante o programa de au pair também você recebe um salário semanal. E óbvio que tem família que decide pagar por mês ou a cada 2 semanas. Enfim, isso se resolve com sua família. A minha família pagava por semana. E quando eu fui,
o salário era 195,75. Deixa eu conferir. É isso mesmo. 195,75. A minha família arredondava para 200. Eles me pagaram 200 no primeiro ano, me pagaram 250 no segundo ano. Tem gente que já vai com um salário negociado maior. Sinceramente, todas as au pairs que eu conheci, não, acho que uma ou duas foram com um salário negociado maior. O resto, todas foram com salário normal. E quando chegou em algum momento, teve gente que pediu aumento com 6 meses, eu esperei virar um ano, vai de cada uma. Eu também tinha benefícios muito bons, então eu sinto que o salário era pequeno, mas também não era impossível, sabe? Então, eu não sei. Eu não pagava minha gasolina, então pra mim isso, ou pra onde eu morava, que precisava de carro pra tudo, eu achava isso muito bom. Então, enfim, isso vai com você e as suas exigências, né? Mas eu acho que vale sempre ressaltar. Quando você pede mais, também exigem mais de você. Então, sei lá, enfim, fica aí a dica. Mas eu recebi $200 por semana e 250 no segundo ano. Então, somando os 2 anos, eu fiz $23.400. Você acha que valeu a pena? Você acha que valeu a pena? Que eu gastei o quê? Acho que eu gastei $1.000. Se converter tudo que eu gastei. Gastei o quê? $1.000, $2.000. E em retorno, nos 2 anos, eu ganhei $23.400. Agora, vale ressaltar que a au pair tem que pagar imposto. A au pair tem que pagar tax. Isso é uma discussão no grupo de au pair que eu acho injustíssimo a gente ter que pagar. E eu acho que a gente não deveria ter que pagar porque a gente tá muito abaixo do minimum wage, né, do salário mínimo de lá, de qualquer estado, tá? Não importa o estado que você tá, a gente vai estar abaixo do minimum wage, considerando as horas que a gente trabalha. Só que também tem aquele porém que, tipo assim, eu acho injusto, mas a lei ainda tá lá. Você ainda tem que fazer. Então, vai da sua consciência se você quer fazer ou não. Agora, isso sim é uma coisa que eu acho que vocês podem negociar, que foi o que eu não negociei muito por cima, só que como meu chefe era CPA, ele não podia correr o risco de perder a carteirinha dele, perder o certificado dele, cometendo alguma coisa errada. Então, ele pagou todos os meus impostos nos 2 anos. Ele fez e pagou os meus impostos. Agora, também tem uma coisa interessante, porque não tem só imposto federal, tem imposto estadual. Eu não sabia, mas eu descobri com ele. Tem imposto federal e estadual. Então, eu sei que foi $1.200 de imposto para cada ano. Então, foi $2.400 de imposto para os 2 anos de au pair. Foi $1.000 de imposto federal e $200 de imposto estadual. Isso aproximado, porque foi um valor meio quebrado, tá? Foi 1.200, lá, quase $1.300. Para os 2 anos. Então, foi quase $2.600 para os 2 anos de au pair. Isso, assim, é uma coisa muito interessante de negociar, porque você garante que você não vai ter que tirar esse dinheiro gigantão da sua conta todo ano, você não vai precisar ficar guardando esse dinheiro para pagar imposto, e você garante também que você tá fazendo todas as coisas legais, né? Porque eu tenho interesse em voltar no futuro. Se surgir uma oportunidade de trabalho, alguma coisa assim, eu não quero que nada interrompa isso. Então, isso é um benefício muito bom para você negociar que ninguém fala, tá? Agora, no geral, falando sobre se valeu a pena ou não, eu acho que financeiramente valeu muito a pena. Porque são 23 mil que eu ganhei nos 2 anos que eu não precisei pagar 1 centavo de imposto, não precisei pagar nenhum centavo de aluguel ou de comida no sentido, tipo, comida do dia a dia. Eu paguei muita comida, óbvio, de rolê, mas lembrando que esse valor é diluído em 2 anos, eu gastei com muita coisa, eu comprei muita brusinha. Eu fui com o intuito de curtir, viver, ser feliz e viajar e gastar o dinheiro. Eu não fui com intuito nenhum de juntar dinheiro para voltar ou para juntar dinheiro para nada. Então eu voltei basicamente com uma mão na frente e outra atrás e cheia de histórias para contar. Mas tem gente que foi com o objetivo de juntar muito dinheiro e conseguiu e voltou e comprou apartamento, abriu loja, fez coisas incríveis com dinheiro. Cada um vai com o objetivo. Eu acho que vale muito a pena, principalmente pela experiência, né? Eu sempre falo da experiência porque eu acho que a experiência foi o que eu mais trouxe de tudo isso. Mas financeiramente vale a pena também. Vamos combinar, o tanto que você ganha quase 100 mil. Se você for e conseguir viver sem gastar nada, você gasta 4 mil, 5 mil reais, você volta com 100 mil depois de 2 anos.
Então, assim, você pode falar que realmente é um bom negócio, né? E aí, eu gastei mais ou menos o que você achou que é pra ser au pair? Você acha que valeu a pena? Você achou que o valor valeu a pena? Deixa nos comentários. E esse é o vídeo de hoje.